Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vai estar aqui comigo assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo. Meu nome é Magna Moraes, eu vou ser apresentadora do Incógnitos e eu quero trazer para você incógnitas reais. Nós vamos trabalhar com a linha na playlist da Leiturista com incógnitas sobrenaturais, assuntos explorados, assuntos desconhecidos, pouco estudados, né? Na Leiturista no âmbito sobrenatural e aqui no Incógnitos também vai ter True Crimes, que são outras incógnitas, né, gente? Porque a gente acaba que a gente tem essa curiosidade de entender a mente destas pessoas, desses serial killers, que hora ou outra se mostram muito mais amedrontadores do que os demônios sobrenaturais, né? Como é o caso do Luiz Garavito, que é é, o nosso primeiro caso que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Então, eu quero que você se inscreva nesse canal, eu quero que você ligue os sininhos de notificação, compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desse estilo, né, desse mundo, dessa viagem, tanto no lúdico quanto na mente. E curte os vídeos, tá, gente? Curte agora no comecinho para você não cometer o mesmo erro que eu, porque às vezes eu assistia, gostava e esquecia de curtir. Então curte agora. Se você não gostar do vídeo, você vai lá depois e retira a sua curtida. Mas já curte, deixa nos comentários, por favor, principalmente no Leiturista, né, que é onde exige uma semântica melhor, para mim saber se a cognição tá legal, a velocidade tá legal, a altura tá legal, porque eu quero trazer uma experiência que gostosa para você. E nada mais fácil do que você me direcionar para essa experiência, para me entender, né, se eu tô no caminho certo, se tá legal, o que que você quer que mude, o que que vocês acham que deve melhorar, tá bom? Então, curte, compartilha e comente as sugestões de vocês. Então vamos com a vinheta e vamos começar o nosso primeiro caso do canal. Então bora começar, né, o nosso primeiro caso, que é onde a gente vê o primeiro exemplo do que eu disse anteriormente, que às vezes a realidade ela nos surpreende mais do que o sobrenatural. Essa é uma história que, se um roteirista criasse, os críticos diriam que era exagero, né? Como o Beto Ribeiro sempre diz, às vezes a realidade, a vida, ela surpreende mais do que a cinematografia. Então, o que é o Luiz Alfredo Gabarito? Luiz Alfredo Gabarito, ele é um colombiano nascido em 1957 e ele ficou conhecido como a Besta. Por que ele ganhou esse apelido? Primeiramente pelo número de vítimas que ele teve, que foi mais de 300. Ao todo, né, ali, a gente não sabe exatamente quanto tempo ele agiu na Colômbia, mas julga-se que tenha sido mais ou menos 20 a 25 anos. Então, durante esse período, ele fez muitas vítimas. E o que é pior do que ter 300 vítimas, né? Ter feito 300 vítimas? Serem 300 crianças, 300 pequeninos. Então, ele ganhou esse apelido pelo número e pelo tipo de vítima que ele fazia. Hoje, ele é ainda considerado o maior serial killer do mundo, da história, né? Até hoje. Então, esse número de vítimas e a forma como ele cometia os crimes, trouxe a ele aí essa coroa de maior serial killer do mundo e o apelido que para mim
é bem merecido de a besta. Luiz Alfredo Gavarito é o irmão mais velho, né, de uma família de 7 filhos. Ele nasceu em 1957 na cidade de Gênova, na Colômbia, e ele demonstrava desde criança, segundo, né, as informações aí trazidas pela família dele, pelos conhecidos, um comportamento difícil. Ele era uma criança antissocial, irritadiça, que tinha dificuldades de relacionamentos com colegas de escola, né, na idade ali de estar começando os estudos, e também na vida adulta, quando trabalhava, ele sempre tinha ali desavenças, era agressivo, tinha surtos violentos, que muitas vezes as pessoas colocavam como consequência do uso de álcool, porque a gente vai ver daqui a pouco que ele aos 21 anos ele se internou, né, por vontade própria em uma clínica de reabilitação para alcoólatras. Só que depois também conversando aí com especialistas a gente vai entender que ele usava, né, as pessoas à volta dele, principalmente, não, ele é bom, ele só fica ruim, violento quando ele bebe. A gente vai entender se isso faz sentido ou não, tá? Mas enfim, a mente criminal, a pessoa que tem a personalidade criminal, ela tem um crescimento, ela tem uma evolução, um amadurecimento dessa criminalidade. Então, quando ele tinha ali por volta dos seus 14, 15, 16 anos, ele já tinha, né, atitudes assim que eram transgressoras, pequenos furtos, pequenos delitos, agressões, brigas. Então, ele já demonstrava aí como que é a palavra? Essa progressão na criminalidade e na sua mentalidade de criminoso. Então não se sabe exatamente quando ele começou a matar. O fato é que aos 16 anos ele sai de casa, vai morar sozinho e aí então ele já começa, né, com esses pequenos delitos, pequenos furtos, pequenas agressões aí que eu citei atrás. Quando ele vai amadurecendo, ele vai vendo que ele precisa de uma máscara social para ele ficar, né, bem na sociedade, para ele conseguir viver em sociedade. Então, como ele não conseguia, ele não tinha sociabilidade para estar trabalhando em empresas, trabalhando, né, em meios a pessoas, ele fez uma coisa que resolveu 2 problemas dele. Primeiro, essa dificuldade de socialização, né, de estar trabalhando em equipe, fazendo parte de uma empresa, e outra que ele criou uma máscara social muito usada por serial killers, o barulho do caminhão, que se adentrar a uma religião. Então, a gente sabe que a religião ela é muito usada, né, por pessoas que querem mascarar sua maldade. Temos aí o exemplo do BTK, né, que também por meio de 1990 que ele foi preso, onde ele era pastor, né, de igreja. Então, o que o Luiz Gavarito fez? Ele se tornou um vendedor de produtos religiosos, né, santinhos, imagens, tudo relacionado à igreja. Então, com essa máscara, com esse disfarce, digamos assim, ele era bem visto pela sociedade, né? Ele era uma pessoa que você ficava confortável perto dele, ele não te transmitia sinais de perigo, de desconfiança, porque a gente sempre tem essa pré-visão, né, de pessoas religiosas, de serem pessoas de bom coração, de serem pessoas do bem. E eles sabem disso, né, os psicopatas. Então, eles sabem exatamente o que fazer, como agir, para a gente estar aí dando liberdade e dando afinidade para eles estarem se aproximando, né, da gente, das pessoas, principalmente das vítimas, né? Uma das maiores perguntas, né, das perguntas mais feitas que foram feitas na época é como ele conseguiu agir por tanto tempo sem ser notado, né? Porque foram aí cerca de 20 a 26 anos, não sabe exatamente, mas como ele conseguiu isso? Esses anos de 85 a 95 na Colômbia foram anos muito difíceis,
por causa da política e principalmente por causa do narcotráfico, né? Foi a época ali de Pablo Escobar, então o narcotráfico ele era muito forte e ele demandava muito a atenção da polícia. Além da atenção da polícia estar voltada principalmente para o narcotráfico, o que acontecia? Existia ali naquela época também a FARC, que é a Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que inclusive trabalhava junto com o narcotráfico. Passou, né, a trabalhar. E a FARC, ela recrutava muitas crianças para transformar em soldados. Recrutava porque, entre aspas, porque na verdade ela sequestrava crianças. E era exatamente da mesma idade das vítimas do Luiz, de 8 a 16 anos. Então, quando os pais reportavam esse desaparecimento, primeiro que eram crianças carentes e crianças muito vulneráveis. O que são vulneráveis que você quer dizer, Magna? São crianças que ficavam ali pelas ruas, não abandonadas, mas que tinham, né, um dia a dia nas ruas, fazendo pequenos serviços ali para os vizinhos, e essa facilidade de contato e por serem crianças carentes dava o acesso tanto para a FARC quanto para pessoas como o Luiz. Então, quando os pais reportavam esses desaparecimentos, eles eram registrados como desaparecimentos realmente, porque a polícia achava que era ou sequestrado pela FARC ou então que foram crianças adotadas, que era uma situação também que ocorria muito na época, de adoção ilegal. Então, às vezes, as crianças ficavam abandonadinhas pelas ruas, os pais trabalhando, os pais no narcotráfico, e algumas famílias cooptavam essas crianças e adotavam, né? E aí ninguém dava mais notícia. Outro fator que facilitou muito ele agir por tanto tempo, ele era esperto, ele era inteligente como todo psicopata, né? Ele não matava em uma região só por muito tempo. Ele fazia vítimas em várias cidades. Ao todo, ele teve vítimas em 59 cidades da Colômbia e ainda vítimas na Venezuela e no Equador. Então, ele era esperto o suficiente para entender que se ele matasse de forma espalhada, a polícia não ia juntar os casos. E foi o que realmente aconteceu. Todos os casos eram investigados separadamente, então ele tinha aí essa colher de chá, né? Essa oportunidade para aproveitar e conseguir agir por mais tempo. Até porque, na época, ainda não existia banco de dados nacional, provavelmente nem estadual. Por que o banco de dados ajuda muito a gente a entender isso? Porque se tem hoje, por exemplo, a gente tem um banco de dados de DNA nacional. Se existe uma vítima de estupro aqui em Minas Gerais, é coletado o DNA encontrado nela e colocado no banco de dados. E depois tem uma vítima em São Paulo, é coletado também o DNA que é encontrado nessa vítima e colocado nesse mesmo banco de dados. Então, se isso acontece, quando esse DNA desse predador agressor cruza no banco de dados, ele dá um match e avisa para a polícia que é o mesmo predador, o mesmo autor. Então isso facilita, faz com que a polícia veja que são, né, casos correlacionados. Outra coisa muito interessante, serial killers, eles têm modo operandi que pode mudar, né? O modo operandi dele vai depender da época, da região. O que é modo operandi? Como ele captura a vítima, o tipo de vítima que ele gosta, né? Que ele prefere. Isso varia, porque às vezes a pessoa assim, é um serial killer que aborda a pessoa dentro da casa. Mas aí passa o tempo e as pessoas vão segurando mais, né, as suas casas, vai protegendo, passa a ficar difícil dele abordar a pessoa em casa, então ele passa a abordar na rua. Isso é o modo operandi e ele vai adaptando. Só que o que não muda geralmente em um serial killer? A assinatura. Geralmente o padrão, o procedimento, o proceder dele durante o ato criminoso, o assassinato, é o mesmo. E nesse caso do Luiz, era exatamente dessa forma. Ele
capturava as crianças sempre usando, né, ali a mesma desculpa, comida, brinquedo, vou te mostrar uma coisa legal. E depois que ele estava com essas crianças, ele cometia o abuso, ele torturava e ele matava. Tá, um padrão normal. Só que essa forma que ele abusava, a forma que ele torturava e a forma que ele matava, diria pra gente aí a assinatura dele, que vocês vão entender por quê. Ele sempre torturava arrancando as orelhas, pontinha do nariz, arrancava unhas e uma coisa bem específica dele. Ele emasculava os meninos e colocava o órgão genital na boca. Então, o que é emascular, né? Para quem não sabe, é remover todo o órgão genital, inclusive a bolsa escrotal, né, dos menininhos. Então, esse tipo de tortura, esses tipos, né, na verdade, de tortura e esse ato dele específico já diria para a polícia, né, se ela tivesse conhecimento num banco de dados dessas informações, que muito provavelmente seria o mesmo autor. Então, além, né, de dados objetivos como DNA, fibra, marca de sapato, existem também esses dados subjetivos que são essa forma da pessoa agir, que ajuda, que dá um norte ali para a investigação, e tudo isso não tinha nessa época em que o Luiz operava. Então também é um dos fatores aí que deixou, né, ele estar agindo por tanto tempo. Uma coisa também que legal, que eu acho interessante colocar aqui, a Rosângela Monteiro já explicou um dia no Beto que quando se encontra marca de sapatos, né, numa cena do crime, pode ser que tenha milhares de sapatos iguais, né, como esses produtos que são produzidos em linha. Só que a especificidade se dá na forma como a pessoa pisa. Às vezes uma pessoa pisa um pouquinho mais para dentro, outro mais para fora, então acaba criando ali uma digital, né, de alguma forma digital da forma dessa pessoa pisar. Isso é usado muito hoje pela polícia para identificar, porque comparado quando você já tem os suspeitos e se você faz essa análise da sola do pé, da forma do pisar, você consegue aí, através da comparação, dizer, né, se aquele sapato era dessa pessoa ou não. É só um detalhe que não tem nada a ver com o caso, mas que eu achei interessante citar. Então, existe o banco de dados objetivo, DNA, papiloscopia, fibra de produto, rastros de carro, e existe os subjetivos, que formas de tortura, formas da morte. Inclusive, a forma da morte do Luiz era sempre por esgorjamento. Magna, o que é esgorjamento? É quando se corta a parte da frente da garganta. O que é degola? Quando se corta a parte de trás, que inclusive o nome degola é com referência à gola da camisa. E decapitação, acho que todo mundo sabe que é quando corta por completo a cabeça, né? Então, se juntadas, se acessadas essas informações na época, teria aí com certeza facilitado muito a investigação da polícia, né, para ter identificado que ele era um serial killer, que se tratava de um serial. Mas, outro porém, nem serial killer era muito conhecido aqui no Brasil na época. Os estudos, né, nos Estados Unidos pelo FBI começou ali por volta de 72, 70, só que foi chegar aqui no Brasil, né, muito mais para frente. Então, nem sequer o termo serial killer era muito conhecido. Então, né, somando tudo isso aí, a política, o narcotráfico, essa falta de informação, foi o que deu a ele esse tempo todo para fazer aí essa coisa horrorosa que ele fez. Certo. E como que ele agia? Ele abordava, né, essas crianças aí carentes, mais vulneráveis na rua. Ele calculava exatamente o lugar onde ele ia cometer os crimes, tá, gente? Ele não pegava crianças avulso e ia em qualquer lugar que desse para cometer o crime. Não.
ele era muito meticuloso. Ele já escolhia a região e já colocava ali um lugar específico onde ele cometeria os crimes. Até porque a gente vai ver no perfil dele daqui a pouco que esse tipo de serial, ele tem o prazer em todo o ritual. Desde o momento que ele escolhe a vítima até o momento que ele está escolhendo o local onde ele vai, né, realizar a tortura, o ato sexual, ele se regozija desse prazer o tempo todo, não está só no ato. Então, todo esse processo para ele é muito prazeroso. Então, ele aproveita ali cada momento, desde a seleção, a levar, a agir, a matar e a ter lembranças depois, que a gente vai ver que ele fazia questão, né, de ter essas lembranças para depois do procedimento, do processo ali, ele ainda está tirando emoções daquilo. Então ele pegava essas crianças com a desculpa de mostrar uma coisa legal, ou dar uma comida, ou dar um brinquedo. Geralmente ele fazia essas crianças caminharem muito, porque aí elas iam estar mais cansadas e estar mais fácil, né, dele dominar. Então ele dominava, amarrava, cometia o abuso sexual e fazia as torturas. A gente vai ver também depois no perfil dele que o perfil dele contém o sadismo, né, que é o prazer em causar a dor a uma pessoa. E isso é muito diferente de sadomasoquismo, tá, gente? Porque o sadomasoquismo você está causando, infligindo sofrimento a uma pessoa que está de acordo, né, com aquela situação que ela gosta. E o sadismo aí nesse caso, principalmente, né, quando se trata de psicopatas serial killers, é um prazer em causar aquela dor da tortura mesmo, né? Então não tem nada uma coisa a ver com a outra, não vamos misturar aqui, que são enfermarias completamente diferentes. Então o que acontece? Ele cometia esse abuso e ele matava com esgorjamento estas crianças, muitas sufocadas também, né, com o próprio órgão genital, como eu citei agora há pouco. Outra coisa que seria uma ótima ferramenta, né, para a polícia utilizar e juntar todos esses crimes é que em todas as cenas dos crimes tinha uma garrafa de rum. E essa garrafa de rum, a gente vê, né, ali, a gente consegue entender o contexto dela, que era para ele como uma confraternização, como um momento de estar ali aproveitando aquele momento, né? Quando a gente faz uma socialização, a gente toma um vinho, a gente toma uma cerveja. Então, ele tinha o prazer de tomar o rum enquanto ele estava fazendo as atrocidades dele. Era uma forma, inclusive, de aumentar, né, a sensação, a emoção de estar ali, porque o álcool, ele é um estimulante, né? Então nada mais justo na cabeça dele, na cabeça doente dele, do que estar saboreando a sua bebida preferida no momento de estar fazendo atrocidades tão bestiais, né? Como o apelido dele mesmo diz. Então ele fazia, né, essa venda de produtos religiosos, de tudo que tinha a ver com a igreja. Ele se vestia de médico, ele se vestia de pessoas em situação de rua e ele se fazia também de vulnerável, ou seja, um braço machucado, uma perna machucada. O Ted Bundy, né, também fazia isso e ele inclusive teve vítimas que ele cooptou dessa forma, fazendo que estava com o braço quebrado, pediu ajuda para uma mulher. Quando ela foi ajudar ele a colocar as coisas no carro, ele jogou ela dentro do carro e sequestrou. E então o que acontece? Ele se fazia dessa forma, o que as pessoas, né, não desconfiassem, não tivessem medo dele. Ele se misturava, né, junto à sociedade, usando essas formas, né, de disfarces mesmo, de máscara social, certo? Quando que a polícia foi começar a identificar essas vítimas dele? Porque a princípio eram todas crianças sequestradas pela Farc ou adotadas, vocês lembram, né? Em 1992 começaram a aparecer os corpos.
Então, quando foram aparecendo os corpos, identificou-se essa onda de assassinatos, mas como dito anteriormente, não juntaram uma com a outra. Eram todos casos investigados separadamente. Em 1997, eles encontraram um cemitério, né? Cemitério é uma forma bonita até de se falar, porque na verdade era uma desova de corpos com 37 corpos de crianças. Ou seja, foi só a partir desse momento que eles viram que eles estavam conversando, tratando, investigando sobre uma pessoa só. Porque foi quando eles viram, né, todas as crianças, de 8 a 16 anos e 37 corpos, então eles viram que eles estavam lidando com um único autor. E tinham corpos de todas as formas nesse cemitério, tá, gente? Tinha já só o ossinho, tinha em decomposição, em vários estágios de decomposição, ou seja, aquilo mostrou para a polícia que era uma coisa que vinha sendo feita e não, por exemplo, um massacre onde se matou 37 crianças de uma vez só. Não, isso mostrou que eram feitos em épocas diferentes e eram colocados ali. Quando a polícia identificou isso, foi até um policial para os Estados Unidos para entender um pouco mais sobre essa questão do serial killer. Então foi aí que se viu que era um serial, aí que se viu que era um autor só, aí a investigação tomou, né, outro rumo, outra forma e já foi chegando mais próximo dele. Isso já em 1997, gente, olha o tempo, né, que demorou. Em 92 começaram a aparecer as vítimas, em 97 acharam os 37 corpos e aí que foi fazer, né, um trabalho com a mídia para colocar, olha gente, se você vê uma pessoa suspeita, tal, aí que foi começando a procurar uma pessoa só responsável por tudo isso. E aí o que acontece? O Luiz já não tinha mais contato com quase ninguém da família dele. Ele foi citado como uma pessoa estranha, uma pessoa, né, que alguém acabou vendo ele com um comportamento diferente, tipo suspeito. Então a polícia foi na casa da irmã. Chegando na casa da irmã, ela disse: não, ele já não mora mais aqui comigo, já não tenho mais contato, ele bebia muito. Então, assim, era aquela pessoa que só dava trabalho, só ficava violento quando bebia, mas bebia quase todo dia, então acabou que ela não aguentou ele e pôs ele pra fora. E ele foi morar com uma amiga, uma conhecida. E olha como que é obra, né, do acaso. Ele saiu para viajar numa das viagens dele, né? E ele deixou uma caixa dentro de uma sacola com essa amiga e disse: olha, não abre essa sacola, esse nó que tá aí você não vai conseguir dar de novo, então se você abrir eu vou saber que você abriu e se você abrir não vai ficar legal para você. Então eu acho que ele foi tão egocêntrico de achar-se no poder da autoridade de dar essa ordem que, se às vezes ele não tivesse dito nada, essa mulher não ia ter nem a curiosidade de abrir. Mas como ele foi tão né, imperativo de dar a ordem dela não abrir, ela abriu. E o que ela encontrou nessa caixa, gente? Passagens de ônibus das viagens que ele fazia, recortes dos jornais onde anunciavam os crimes, fotos e ainda uma espécie de diário onde ele descrevia as vítimas dele e como ele torturava elas. Então, olha para vocês verem como ele era narcisista, né? Ele tinha ali um dossiê sobre ele, só que ele se achava intocável, ele achava que nunca seria descoberto, então ele ficava à vontade para manter isso com ele, né? Inclusive as passagens, que vocês lembram que há pouco atrás eu disse que ele tinha esse prazer até depois dos crimes, então ele usava esses souvenirs ali, né, para estar relembrando, revivendo o momento. Então o que essa moça fez? Ela foi até o padre, né, para confessar, disse que havia mexido, que havia encontrado isso,
Só que não se achava no direito de procurar a polícia porque ela era amiga dele. O que o padre achava? Graças a Deus esse padre, né, ele era consciente, ele era esclarecido, ele era racional e ele disse: moça, procure logo a polícia, coloque isso na mão deles, né, que eles vão saber aí o que faz, mas não omita, não deixe de falar. E com isso ela levou na polícia e foi quando eles chegaram no nome dele propriamente dito, né, assim, com uma confirmação de que realmente Luiz Alfredo Garavito era a pessoa que eles estavam procurando. Isso foi em 97. Ele foi preso somente em 1999 e por, mais uma vez, narcisismo dele, deslize por narcisismo. Ele já estava sendo procurado e eles encontraram ele na cidade de Vila Vicêncio, que é uma cidade que fica na área rural ao sul do país, né, da Colômbia. E como que foi essa prisão? Ele estava para estuprar um garoto de 12 anos e ele levou ele para uma gruta. E nessa gruta tinha uma pessoa em situação de rua morando. Então, quando essa pessoa notou que ele estava, né, querendo agredir, abusar da criança, ele começou a jogar pedra nele. Então, ele saiu, né, dessa gruta, provavelmente para buscar alguma arma, alguma coisa que desse para se livrar desse morador. E foi quando o menino conseguiu escapar e aí a polícia que estava por ali, né, obra também do acaso, conseguiu prender ele. Só que quando eles prenderam ele estava com uma identidade falsa, se eu não me engano, no nome de Bernardo. E ele negou o tempo todo, ele falou: não, eu não sou essa pessoa que vocês estão procurando, não sou, negou. Só que aí, através, né, de exames de papiloscopia das impressões digitais, conseguiram, né, comprovar que ele era o Luiz Garavito e que ele era o serial killer. Quando eles juntaram ali, né, compararam as impressões digitais com impressões digitais dos crimes, conseguiram identificar, mas isso com muito trabalho, viu, gente? Porque a Rosângela fala muito isso, a Rosângela Monteiro, que quando uma pessoa pega nas coisas, dificilmente ela deixa a impressão digital completa, né? Muitas vezes, assim, a gente pega, principalmente na cena de um crime, né, gente? Se você está cometendo, você não vai deixar por vontade própria, então acaba que você deixa apenas partes. E esse trabalho foi muito minucioso e muito demorado, porque naquela época essas comparações eram feitas todas na mão, né, no olho, então não tinha nada digital, era tudo manual. Então comparar partes de digitais encontradas ali com partes encontradas em caixa e cena do crime e com partes da dele era um trabalho muito delicado de se fazer, mas fizeram uma força-tarefa e que conseguiram manter a prisão dele, né? Não precisaram liberar ele até se confirmar nada, porque conseguiram confirmar dentro do prazo aí que ele tinha, né? Que o delegado tinha para formar o inquérito. Certo. Então, vamos retomar. A princípio, ele negou ser ele, inclusive, o Luiz Garavito. Depois que foi confirmada a sua identidade, ele negou a autoria dos assassinatos, né? Mas depois ele acabou confessando, porque a polícia foi trazendo as provas, e ele confessou, então, 140 assassinatos. Só que a polícia, quando ela foi investigando, porque aí o que acontece? Quando a polícia entendeu o que se tratava e de quão ele já estava agindo há tanto tempo, eles voltaram naquelas crianças que eram tidas como desaparecidas, vocês lembram? Então, aí quando eles foram ligando cidades onde ele esteve e o desaparecimento das crianças, eles chegaram ali, a princípio, em 172 vítimas. Só que cada vez mais que as investigações foram se aprofundando,
mais vítimas foram aparecendo e passaram aí de 300. Antes, né, de ver o que aconteceu com ele judicialmente na lei da Colômbia, vamos entender quem era emocionalmente, psicologicamente, psiquiatricamente falando esse ser humano bestial chamado Luiz Alfredo Garavito. Luiz Garavito, a besta. Hoje, né, depois de análises de psicólogos, psiquiatras forenses, a gente pode definir o Luiz Alfredo Garavito como psicopata do tipo sexual, estuprador, assassino em série do tipo mais alto do índice da maldade. Essa é a tipologia, né, adequada, correta para ele nos termos psicológicos e psiquiátricos. Magna, o que é nível de maldade? Todos nós, seres humanos, temos um certo nível de maldade na gente. E esse nível ele é medido, um exemplo, todas as pessoas são capazes de matar? Depende. Às vezes eu mataria por legítima defesa. Se eu estou numa situação que eu precise proteger a mim ou a uma pessoa, né, que eu amo, talvez ali naquela situação eu mataria. E tem pessoas que nem nessa situação mataria. Então, acaba que esse nível de maldade é essa capacidade que a gente tem de cometer a maldade com alguém, independente de motivos ou razões. Então, assim, se eu tenho um nível de maldade assim, eu consigo matar alguém em legítima defesa. Se eu tenho aqui embaixo, eu já não conseguiria nem nessa situação. E esse tipo de predador, né, que se encaixa o Luiz Garavito, ele é da tipologia mais alta do índice de maldade, porque envolve sexo, tortura, muita tortura, tá, gente? Ele não tem pressa, quanto mais ele vê aquela vítima sofrer, para ele é melhor. E envolve também o sadismo, que é aquilo que eu disse, né, sobre ter prazer em contrapartida da dor do outro. E, inclusive, até mesmo a necrofilia, tá? Então, esse é a tipologia dele e ela é uma das piores que existem aí, é o pior tipo de predador que existe. É um psicopata que mata pelo desejo e que sente prazer em todo o ritual. Vocês lembram que eu disse que ele se aproveitava do momento que ele escolhia a vítima, encontrava um lugar, organizava tudo na cabeça doente dele, ele estava sentindo prazer, inclusive sexual, tá, gente? Sempre que a gente fala em prazer, nessa tipologia de pessoa, a gente está se referindo a prazer sexual, sim, de ter ereção, de ter ali, né, orgasmos. Então, é tudo relacionado sexualmente falando, tá? Então, nunca mata rápido, né? Ele procrastina ali o tempo que der, o tempo que a vítima aguentar, o tempo que ele tiver tranquilidade e liberdade para isso. E um detalhe, gente, lembra que lá no começo muitas pessoas passavam a mão na cabecinha dele dizendo, tadinho, é bonzinho, só fica assim quando bebe. Então não, tá? Os estudos, né, que profissionais psiquiatras, psicólogos fazem mostram que o álcool ele é um estimulante, certo? Só que ele não vai transformar a personalidade daquela pessoa. O que ele vai fazer no máximo? Fazer a pessoa se soltar e expressar, né, o que ela realmente é. Quando a gente bebe, né, um vinho, uma cerveja, por exemplo, a gente fica menos tímido, a gente fica mais alegrinho, a gente conversa mais, certo? Então, pessoas que têm essa personalidade assassina, ela coloca para fora aquilo que está lá dentro. Então, ele não causa aquela atitude perversa e assassina. Ele apenas estimula, no caso dele, tomar o rum, para quê? Para se ter o prazer ali daquele momento, mas nunca se justificaria
uma atitude dessa, né, principalmente vários assassinatos por causa do uso de um álcool ou uma droga, tá? Isso acentuaria, isso traria para fora esse prazer de fazer isso com mais facilidade, mas nunca causaria, tá? Isso dito por profissionais, tá, gente? Outra coisa também que é um detalhe aí interessantíssimo. Quando ele foi preso, ele disse ter sido abusado na infância pelo pai e por tios. Então, isso também traz, né, aquele questionamento, tá? Então, será que seria por isso que ele é, né, um serial killer, um abusador, um torturador? Também não, tá? Também, segundo especialistas, quando a pessoa é psicopata, ela não sente amor, ela não sente empatia, ela não sente culpa, certo? São sentimentos bons. Em contrapartida, ela também não sente ódio, ela não sente raiva, ela não sente desejo de vingança. Ou seja, não é uma balança que pesa só para um lado. Se ele não sente sentimentos bons, ele também não sente sentimentos ruins. Então, não justificaria dizer agiu por vingança, agiu por raiva, agiu por angústia, agiu por revolta. Vocês entenderam? Porque se não funciona para um lado, a medida aqui, né, na mente dele não funciona pelo outro também. Mas eles não criam vínculos afetivos, né? A gente já sabe disso. Psicopatas não são pessoas que criam vínculos afetivos. Mas o ao redor pode afetar, sim, em que? No amadurecimento da mente criminal dele. Quando um psicopata ele é submetido a abuso quando criança ou a negligências, o que vai acontecer? Ele vai amadurecer mais rápido, ele vai ter contato sexual, então a sexualidade vai aflorar mais rápido. Ele vai ser negligenciado, então ele vai ter que ficar mais esperto, né? Ele vai ter que se virar. E esse se virar e esse ter contato sexual, o que vai fazer? Vai fazer ele amadurecer mais rápido. Ele amadurecendo mais rápido, ele vai pôr para fora toda aquela criminalidade que tem na mente dele. Ou seja, resumindo aqui para a gente tentar trazer de uma forma mais fácil. Se o abuso ou a negligência não transformam uma pessoa normal em psicopata, mas ela faz a pessoa psicopata dar início à sua vida criminal mais cedo, certo? Eu acho que ficou aí bem entendido, né? Certo, Magna, e de acordo com a lei, o que foi feito desse sujeito perante a lei da Colômbia? Em abril de 1999, Luiz Alfredo Gabarito, com seus então 42 anos, foi condenado por 1.853 anos e 9 dias de prisão. A lei da Colômbia na época, que como no Brasil, né, não permitia mais de 30 anos. Gente, é aquilo que a gente fala, né? Para que então colocar tantos anos se não vai passar de 30? Eu entendi isso com a Solange Beretta, que eu acompanho assim, gente, no canal do Beto, muito. Rosângela Monteiro, Solange Beretta, são profissionais assim que a gente dá gosto da gente ouvir, porque elas explicam de uma forma muito clara, sabe? Vocês também devem conhecer. Ela explicou que o quê? Por que eles somam tantos anos assim? Porque aí vai mudar naquela coisa assim de quando tem 1/3 da pena, já pode pedir condicional, sabe como? Então, por isso que eles somam assim tantos anos. Mas enfim, ele foi condenado a 1.853 anos e 9 dias. Na época não podia ter uma pena acima de 30 anos. E ainda, choque, com a colaboração, né, que ele ofereceu para a polícia, caiu para 22 anos apenas. Gente, é um absurdo, né?
você ser condenado aí por tantas mortes e conseguir uma redução de pena ainda para 22 anos. Então reduziram para 22, ou seja, né, 99 ele foi preso, 2022 já era para o amiguinho estar, né, livre, saindo. Em 2004, gente, ele deu uma entrevista ao RCN dizendo que ele já havia se perdoado, tá? Que já tudo havia acontecido e que não adiantava, então, ele se martirizar agora. Olha, para vocês verem, né, que o quão é a antipatia mesmo, né, empático, sei lá como é que se diz. E essas 300 famílias, né, que tiveram aí suas vidas destruídas, né? Então, que segundo ele já havia se perdoado, que estava tudo certo, não adiantava ele, né, se martirizar. E pasmem, gente, em 2014, não, peraí, aí em 2006, olha aqui, quando você acha que já tá demais, ainda vem mais essa. Ele deu uma entrevista, uma nova entrevista, dizendo já estar pronto para retomar, tá, a vida em sociedade e que queria se ingressar na política. Sabe para quê, gente? Para proteger as crianças. Seria cômico se não fosse trágico, né? Tamanha hipocrisia. Que ele queria trabalhar, né, em prol da segurança e proteção das crianças. Gente, é muito e não, a gente até perde o tom. É muita hipocrisia, né? Uma pessoa dessa ter coragem de dar uma entrevista falando isso. Acho que isso ele não deveria falar nem no sonho dele, nem com o amiguinho de cela dele lá no banheiro, ele não poderia falar. Ainda mais numa entrevista, né? É o cúmulo da hipocrisia. Em 2014, a justiça equatoriana pediu a extradição dele, né? Querendo que ele cumprisse uma pena lá pelos crimes cometidos lá, mas a Colômbia falou, não, espera, primeiro ele tem que cumprir aqui, depois ele vai cumprir lá, né? Como se... às vezes cumprisse 30 em cada país, né? Pelo menos ia... acho que seria legal, acho que teriam podido usar isso aí, poderiam ter usado isso aí, colocava ele 30 aqui, depois mandava ele 30 para lá para cumprir lá. Enfim, a Colômbia, né, então, fez uma comoção social, né, quando foi assim divulgada a possibilidade dele sair. A comunidade, a população colombiana fez aí uma comoção, vários protestos, e então a justiça, usando uma brecha, né, na lei que criou um novo processo de vítimas, porque, como eu disse, ele foi condenado por 172. Então, tinha várias ainda, até chegar a essas 300, que não conseguiram comprovar e levar ele a julgamento. Então, para evitar que ele fosse solto, o que eles fizeram? Abriu um novo inquérito com novas acusações, né, dessas outras vítimas, para manter ele preso aí por mais tempo, pelo menos, né, até o quanto conseguissem, né? Só que em 12 de outubro, Dia das Crianças, né, gente? É até estranho, né? Morreu no Dia das Crianças, ó. Presente para as crianças, né? 12 de outubro de 2023, Luiz Garavito morre aos 66 anos em decorrência de um câncer no olho. Gente, inclusive, teve vítimas que ele removia os olhos com instrumentos pérfuros contundentes. Outra coisa que eu aprendi com a Rosângela Monteiro, pérfuros contundentes. Qual que é a diferença de pérfuro contundente com pérfuro cortante? Por exemplo, ele usava para remover os olhos das vítimas a chave de fenda, que é uma ferramenta que não fura, ela é contundente. Então, pérfuro contundente. Então, causa muito mais dor, né, do que um instrumento, por exemplo, uma faca, que seria pérfuro cortante. Olha, para vocês verem que acho que até esse uso, né, a escolha da ferramenta ali já era especificamente mais para causar dor mesmo, já era escolhida a dedo ali para causar mais dor. E como, né, a coincidência de morrer 12 de outubro, morreu com câncer no olho,
que aí as leis do universo, né, talvez tenham trabalhado nisso aí. A gente pode se questionar, né, se hoje seria possível ele ter tanto tempo de carreira. Então, com todas as ferramentas que a polícia tem hoje, né, eu acho que não conseguiria, né, porque acaba que é mais fácil, né, hoje já tudo tem, assim, as informações são mais compartilhadas, enfim. Mas, né, como disse o nosso amigo Ed Kemper, que é um dos serial killers que foi entrevistado pelo agente Holden, né, no Mindhunter, que numa parte que o Holden disse para ele, não, mas nós já estamos perfilando vocês, a gente está, né, catalogando, a gente está entendendo como que vocês funcionam. Aí o Ed disse para ele assim, você está perfilando os que vocês conseguem pegar, né? Agora os que vocês não conseguem, vocês nunca perfilarão. Ou seja, fica sempre aí, né, essa dúvida de como são, quais existem, como existem. E realmente, né, a gente tem um conhecimento básico hoje dos que a gente descobre e aqueles que não descobrimos, né, que se perpetuam incógnitos aí. Pois é, né, gente? Gente, mas é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Apesar de ser um vídeo pesado em termos de descrição dos crimes e por ser com criança principalmente, mas eu precisava trazer ele para vocês justamente para dar essa comparação dos demônios, né, que existem aí no sobrenatural e no real. Então eu acho que esse era um dos melhores exemplos que a gente pode ter, né? Luiz Alfredo Gavarito, a besta. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui comentários. Magna, tá legal nisso, tá legal naquilo, não tá legal nisso, não tá legal naquilo, melhora isso, eu quero, tá? Que vocês deixem aqui. Mais uma vez, esse canal é pra vocês, então a experiência pra vocês tem que ser gostosa. E para ela ser gostosa, eu estou aqui disposta a fazer o que precisar, tá bom? Então, beijo, 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 bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo e até o próximo vídeo.